Oi, tudo bem? Oi pessoal, eu sou Alexandre Rossi Eu sou a Bibiana Link. e bem-vindos ao primeiro Fita Crepe e Cafezinho. O que é isso? Seguinte, a gente quer falar sobre cinema, cultura, música e audiovisual, séries em geral. E é o que a gente vai fazer. Falando um pouquinho da gente, antes de começar o vídeo, eu sou formado em cinema, trabalho na área há 10 anos e também eu me formei em teatro, assim como a Bibi. Sim, eu na verdade sou formada em letras e também fiz atuação e falei lá que nós nos conhecemos, mas eu só gosto de cinema mesmo. A gente quer falar sobre La Casa de Papel. Vocês gostam de La Casa de Papel? La Casa de Papel eu acho que é uma série que aborda muito o tema de anti-heróis, né? Pra quem não sabe, quem não viu ainda, talvez a gente vá dar alguns spoilers, mas é uma série sobre um grupo de pessoas que são recrutadas por um cara que eles chamam de professor, o personagem, o nome dele é desconhecido no começo da série. Então Aliás, o nome de todos. o nome de todos é... Assim é feito um trato desde o início, quando eles são recrutados, que eles assumem codinomes, nomes de cidades principais, enfim, cidades famosas, e o cabeça, no caso, o que bolou todo o plano, ele é o professor. Um plano mirabolante, muito bom, aliás. Esse cara, ele passou, pelo que nos é dito, ele passou a vida inteira bolando esse plano, porque teria que ser um plano perfeito para invadir a Casa da Moeda espanhola e fabricar o próprio dinheiro. Que são alguns milhões, na verdade agora eu me esqueci quanto era o todo, mas eram bilhões, eu acho. Cada um vai sair com muita grana, então é o que faz com que essas pessoas se interessem. E o mais inacreditável de tudo é que eles falam bastante na série que eles não estão roubando ninguém. Porque eles estão, na verdade, fabricando o próprio dinheiro, eles não estão machucando ninguém, não estão roubando ninguém. E eu achei genial isso, porque faz pensar por que essas coisas de fato não acontecem. É que, na verdade, faz pensar, pelo menos pra mim, se o que eles estão fazendo realmente é crime ou não. Entende? Porque eles não estão... enfim, eles ficam uma boa parte do tempo com as pessoas trancadas, né? Cárcere privado ali dentro da Casa da Moeda, sim, por dias. Quem não viu agora já se ferrou, porque eu falei. Então, fico ali por dias. A primeira temporada acaba e não vou falar. Enfim, mas a segunda já tá chegando. E então, eles ficam com todo aquele povo ali dentro. Pra mim, o único crime de fato que acontece é o cárcere dessas pessoas. Porque não tem violência. Tem uma certa violência psicológica, mas não tem violência física. Só quando as pessoas tentam extrapolar aquilo que foi combinado, porque é dito antes que nada vai acontecer, enfim. Então, isso daí, pelo menos, me fez pensar muito se realmente o que eles estão fazendo é um crime. E o que é crime, né? Outro dia a gente estava falando, mas não é uma série tão vazia. Te faz pensar em algumas coisas, apesar de ser bastante... Mas assim, eu acho que o grande lance da série é reter a atenção do espectador, assim, tipo, quem assistiu sabe que é uma série que tu vai maratonar ela e tu não vai conseguir parar de assistir. E por que eu acho que isso acontece, assim? Ela te faz pensar em vários aspectos, ela não é uma série tão vazia de conteúdo, assim, mas ela te faz pensar mais sobre a própria narrativa da série, tentar desvendar os detalhes daquele crime e se apaixonar pelas personagens. Que esse eu acho que é o grande lance, assim. Tipo, se tu aborda um anti-herói, na verdade um bandido, com um olhar superficial, mas bidimensional, assim, um personagem mais estereotipado, Tu nunca vai ter contato com ele. Nenhum espectador vai se interessar por um bandido estereotipado, talvez só numa comédia, alguma coisa assim, entendeu? Mas a série, ela, ao mesmo tempo que ela apresenta um tipo de um quebra-cabeça policial, assim, no sentido do crime e das estratégias que o professor traça para que esse crime ocorra de forma mais... É de propósito que tu crie vínculo com aqueles personagens ditos bandidos. E ao mesmo tempo que tu vai tentando entender e desvendar esse crime, tu vai te interessando pelos personagens, porque a narrativa da série trabalha com flashbacks, né? Então, a relação das personagens, dos criminosos dentro da Casa da Moeda
ela é abordada aos poucos, assim, a relação deles vai sendo, o subtexto, né, deles vai sendo revelado aos poucos, a história pregressa, né, a história das personagens, aos poucos tu vai entendendo os motivos talvez injustificáveis, mas motivos humanos, assim. E eu acho que o espectador sempre vai se interessar mais pelo lado humano das personagens, e ele é revelado lá dentro da Casa da Moeda aos poucos, assim. Eu acho sempre interessante quando esse olhar do diretor ou do roteirista ele evita a questão do o mal pelo mal, assim, tipo, a pessoa é má porque ela nasceu má. Ali, na verdade, não o que não ele faz... existe, né? Sim, mas, tipo, ali o que ele faz, na verdade, é mostrar toda a história por trás daquelas personagens e o que levou elas a se tornarem pessoas que não têm mais nada a perder. Assim, tipo... Porque, na verdade, é um grupo de pessoas que não tem mais nada a perder, assim, que chegou numa fase da vida em que eles toparam participar daquele plano que era ou tudo ou nada para eles, assim. Tu tem várias séries e filmes policiais que se fecham na narrativa do crime, na narrativa da investigação policial. Que é muito e tal. chato. E, não, às vezes tem bastante gente que gosta, né? Mas, tipo, essa série da La Casa de Papel, ela une as duas coisas, que é construção de personagem bem feita e construção de narrativa bem feita. Então, isso é um combo que vai prender o espectador totalmente, assim. Sem contar no visual, que eu achei muito legal, sabe? Eles usam algumas referências, até as Sim. máscaras são do Dali. E Esse figurino popularizou totalmente. O figurino muito bom, até já saiu um clipe de funk com o figurino da série. E a estética é muito boa, eu gostei. Sim. A personagem Tóquio, ela é inspirada numa das minhas personagens favoritas do cinema, que a Natalie Portman faz no filme O Profissional, que é a Matilda, que ela faz junto com o Jean Reno. Um filme ótimo, aliás, falando em construção de personagens, esse filme é uma aula assim, de construção de personagem muito bem feita. Outro ponto importante da série é que o professor, né, ele se envolve lá pelas tantas, ele se sente já tão seguro daquele plano que ele começa a brincar com as peças desse jogo que ele criou. Então, uma personagem também bastante importante é a... Como é que é o nome? Ela é policial, como é que é? A investigadora. É Raquel? A Raquel, eu acho que é. Raquel. Que lembra a personagem de uma outra série também, latino-americana. Mas enfim, então ele já se sente tão seguro daquilo, dominando tanto aquele jogo, aquilo que ele criou, que pra mim, ele já começa a extrapolar. Ele vai longe demais. Ele vai longe demais porque ele se envolve. Primeiro que ele tem alguns contatos, né, com o pessoal da polícia, e depois começa o contato com ela e eles têm um envolvimento, acho que dá pra dizer assim, é um envolvimento amoroso. E a coisa chega uma hora que tu começa a ficar angustiado porque parece que vai sair tudo do controle e realmente sai às vezes, mas ele consegue contornar. Mas eu acredito que com o andar da série isso daí vai dar bosta. Na verdade, eu acho que esse é um outro ponto da história que é feito no roteiro para te deixar em dúvida, sabe? Se a intenção do professor ao se envolver com a investigadora é realmente não levantar suspeitas e, ao mesmo tempo de não levantar suspeitas, estar podendo monitorar o que ela faz, o que ela pensa a todo momento. Tu fica pensando se é proposital aquilo, esse envolvimento é proposital, ou se, à medida que ele foi conhecendo quem são os algozes dele, principalmente ela, né? Se foi uma coisa de momento mesmo, que ele simplesmente ele se apaixonou, se atraiu por ela. Talvez esse seja um dos poucos problemas assim que eu vejo na série. Eu acho que é um exagero de roteiro nesse sentido, assim, porque tipo pra quase passa, mas é quase inverossímil o fato do professor se aproximar repentinamente assim tanto da investigadora e aquilo levantar pouca suspeita, menos do que deveria, assim. Acho que outra coisa que é legal falar também é que por trabalhar com anti-heróis e humanizar as pessoas que estão naquela situação
cometendo um crime, é um crime. Não é, não é crime. Essa série trabalha um pouco com aquela síndrome de Estocolmo, né? Que é quando o mocinho se apaixona pelo bandido, ou, tipo, uma situação de sequestro, por exemplo, o sequestrado não necessariamente se apaixona, mas cria algum vínculo afetivo com o sequestrador. Ele aborda esse tema e também os papéis da polícia, aquele estereótipo que a gente tem de mocinho e bandido, no momento em que ele põe em xeque assim, esses estereótipos, trabalha com aquele conflito de interesses assim também, da polícia, assim, por exemplo, porque ele insere no contexto do sequestro uma personagem que é britânica, filha de Eu ia falar... uma figura política, eu não sei exatamente, não lembro agora. Acho que é embaixador. Acho que é embaixador, eu não lembro. Eu ia falar nessa demônia, porque assim, o plano de sequestro foi pensado justamente nessa personagem, que é uma estudante do ensino médio. A Alison Parker. Alison Parker, ela eu não sei se ela é britânica, ela é filha, eu tenho certeza que ela é filha de britânicos que mora na Espanha. Eu acho que o pai é embaixador ou alguma coisa envolvendo assim embaixada, tá? E então o plano foi bolado justamente para que ela estivesse naquele dia, naquele horário, dentro da Casa da Moeda, fazendo a visita que, enfim, eu acredito que as escolas façam corriqueiramente. Então, nas primeiras cenas, na verdade não é só nas primeiras cenas, eu criei uma relação de amor e ódio pela essa personagem, porque quando ela se envolve com o pessoalzinho dela, ela é legal. Quando ela tá com o pessoal do sequestro, ela é a vilã. Mas se for ver, praticamente todos os personagens da série, por serem por serem bem construídos, na verdade, eles têm o seu lado bom e o seu lado ruim, e por serem mais humanizados, assim, são pessoas com defeitos. Sim, esse é um ponto positivo. Pessoas com defeitos e pessoas com qualidades. E quando o roteiro explora mais as qualidades, a gente se aproxima e os defeitos a gente se afasta um pouco da personagem. Eu acho que isso acontece com várias personagens nessa série, assim, não é só com a Alison, não. Mas ela é uma figura importante para expor esse conflito de interesses da polícia que na verdade deveria ser isenta e não é. Tem mais um ponto positivo que eu acho que tem que ser muito ressaltado, porque antigamente as séries eram todas americanas, e isso não é só por isso, mas era uma questão que me incomodava bastante, não me chamava atenção. Eu fui ver Friends, sei lá, com 20 e tantos anos, e desde quando eu era criança já existia Friends. Então, assim, o Netflix foi uma coisa que o Netflix trouxe essa coisa de trazer diversidade. Nós já vimos séries mexicanas, agora essa espanhola, tem série francesa, tem série dinamarquesa, que a gente vai falar de tudo isso. Então, essa diversidade, tu sai daquele núcleo... Série brasileira, tu sai daquele núcleo que tu é constantemente, né, inserido. Na verdade, tu consome outras culturas, né? Tu não fica só naquele jeito de vida americano. Exatamente. E é muito bom porque, sabe, tu abre, tu expande o teu campo de visão. Não que essas séries não existissem antes, claro que existiam, mas o Netflix conseguiu juntar isso Tá trazendo, e eu acho que cada vez mais. No on demand, né? Tu escolhe o que tu quer ver a hora que tu quer ver, então, e tem ali disponível para ti de todos os países. E principalmente essa daí, por ser uma série talvez um pouco hollywoodiana, né? Com umas pitadas assim hollywoodianas, que eu acho que isso daí atrai muito o público. Então eu acho que foi uma grande sacada, justamente pode ser uma isca para atrair o público e começar a assistir outras coisas que não sejam americanas. O final da temporada, assim como quase todos os episódios reeditados pela Netflix, é interessante dizer isso, porque essa série, na verdade, ela já existia, se não me engano, uma série da TVE espanhola, e ela foi reeditada em mais episódios pela Netflix, assim como está sendo editada. Na verdade, já foi e vai ser lançada no próximo dia 6 de abril. Pela Netflix, mas o final da série, assim como vários episódios, ele te deixa uma resolução em aberto, assim, ele te deixa
essa questão de se as coisas ruíram, se o plano foi por água abaixo, o que vai acontecer com certas personagens, assim. Algumas personagens da série já têm o seu nome verdadeiro revelado, porque a polícia descobriu, outras ainda não. E... A pista que dá é que a coisa vai pelo cano abaixo, né? Não, ela te leva a acreditar nisso, não que ela vai acontecer, mas... Mas ela te leva a acreditar em várias coisas durante a série que não acontecem realmente, então... Fica a dúvida. Fica a dúvida. Mas enfim, La Casa de Papel está no Netflix a primeira temporada, dia 6 estreia a próxima, assistam porque vale a pena. Eu acho que só tem mais uma coisa que a gente deveria ressaltar sobre La Casa de Papel antes de encerrar esse vídeo, que é o seguinte, ó. É isso aqui. Que já tá grande. O partigiano porta mi via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. O partigiano porta mi via, que me sento di morir. E se eu muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se eu muoio do partigiano, tu mi devi seppellir. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.